Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Gazola, professor aqui do curso CorelDRAW Fácil e outros cursos pela internet. E eu vou vir aqui agora nessa aula tirar uma dúvida aqui de um aluno lá do curso completo, o José Roberto Tavares, sobre criação de arte. Então, nessa aula, eu não vou focar muito na criação, vou focar numa orientação importante para ele. Que ele pediu, né, Roberto Gazola, o melhor do Brasil, o cara. Gostaria de dicas para fazer esse cartão de visita mais atrativo, né? E que a imagem passe mais relevância aos futuros clientes que essa empresa terá. Por gentileza, poderia fazer uma aula? Desde já agradeço. Isso mesmo. Então, o que a gente tem que entender em primeiro lugar quando a gente for criar uma arte, que é a dúvida dele aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente for criar uma arte é entender o público-alvo do cliente. Isso é muito importante. Se você estiver fazendo uma arte em que o público-alvo seja crianças, aí você vai utilizar uma certa quantidade de cores, algumas cores relevantes com crianças, fontes, formatos de letras, desenhos, imagens focado em crianças. Se o seu público-alvo, por exemplo, se for mulheres acima de 60 anos, só isso aqui já muda tudo em relação à arte que você vai fazer. Você vai fazer uma arte, a princípio, relacionada com o público, tá? Tem alguns públicos que a gente pode entender que algumas cores são correlacionadas, algumas imagens são correlacionadas, mas às vezes nem sempre vai ser o caso. Mas na maioria das vezes tem uma certa quantidade de informações que você segue, um padrão que você segue para que a sua arte ela converse mais, para que ela crie uma conexão maior com o público do cliente. Não é para você fazer uma arte do jeito que você gosta, do jeito que o cliente gosta, é do jeito que o cliente do cliente vai gostar, tá? Infelizmente, a maioria dos clientes não sabem disso e vão querer que a arte fique igual, fique bonita do jeito que ele goste. Então, às vezes, você vai ter que ceder, porque quem manda é ele, quem paga é ele, mas você deve orientar, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, pelo conteúdo do cartão, essa empresa T&T, ela presta assessoria empresarial. Eu não consegui ler o resto das informações, mas eu já entendi que ia colocar empresário, que o público-alvo são empresas, tá? Então, baseado nisso, você já vai entender mais ou menos como que você deve criar o seu material. Então, depois disso, tem uma série de fatores que influenciam. Porque, às vezes, o seu público vão ser empresas, por exemplo, pode ser que sejam padarias. Então, talvez seja interessante você usar imagens. Por quê? Porque de repente você vende farinha, imagens de pães, pronto, para o cara da padaria entender automaticamente sobre o seu produto. Então, nem sempre quando você for fazer arte para empresas, você vai seguir o que eu vou falar aqui agora. Então, cada caso é um caso. Sempre você tem que entender que o público do seu cliente é o mais importante e depois o produto, tá? Porque às vezes é interessante você colocar o produto até mesmo no cartão. Porque muitas vezes a única coisa que o cliente vai ter de você vai ser o cartão. Hoje em dia o WhatsApp. Então, sempre quando você fazer um contato inicial com o cliente, deixa na sua foto do WhatsApp, se for empresarial, alguma informação sobre o seu trabalho e uma mensagem inicial falando sobre o seu produto, tá? Para ele lembrar. Então, quando você presta serviço para empresas de assessoria, a gente já consegue entender que o seu serviço é um serviço mais sério, né? Que você precisa passar credibilidade e conhecimento. Quando você trata com credibilidade e conhecimento, as cores que você for utilizar, as cores, elas não devem, olha só que interessante, tá? Lembrando que cada caso é um caso, tá? As cores que você for usar, igual por exemplo, tem aqui o amarelo, o vermelho, o azul, esse azul que ele usou aqui, né? Então, as cores que você for usar, na maioria das vezes, não devem ter muita luminosidade. Observe que o amarelo tem muita luz nele, o vermelho também, esse azul também, os outros também. Então, não deve ter muita luminosidade. Se você utilizar uma cor que tem muita luminosidade,
você deve fazer uma arte bem clean. Por exemplo, um amarelo desse aqui, somente com o logotipo pequeno. Por exemplo, é T e T. Pequeno, mesmo que o cliente goste dessas cores, tente utilizar uma fonte mais sofisticada, igual essa aqui mesmo também, mas aí você define um local, faz uma arte mais diferenciada, tipo logotipo aqui, e o endereço aqui embaixo, né? É rua tal, tal, tal. Vamos supor que seja isso aqui, o cartão. Ó, então aqui eu estou fazendo um cartão de visita mais clean, tá? Essas informações aqui já passam tudo que eu preciso. É lógico que esse aqui aqui o que eu estou te passando aqui agora, vamos supor que aqui é a cidade, ó, São Paulo. O cartão é mais alto, né? Só para vocês entenderem. Então, o cartão é tipo isso aqui, né? Mas essas cores aqui, então você vai ter que tentar deixar o cartão o mais limpo possível, tá? Aqui você já fez o cartão o mais limpo possível, mas eu diminuiria mais os elementos aqui da arte, os que podem, né? Talvez não. Ou, vamos supor, se o público desse cliente aqui são pessoas de mais idade, então quer dizer que o texto tem que ficar maior. Por isso que eu falo, o público é sempre o mais importante. Às vezes o design não é o mais importante. Talvez o cartão tem que ficar poluído, um texto, o telefone aqui imenso, para o cliente entender. Então depende do caso, tá? Então, aí, por exemplo, você tem que fazer uma arte bem clean. Mas olha só que interessante. Se eu tirar o amarelo, esse amarelo aqui, e usar um cinza, por exemplo, aqui um cinza. Ó, já, aí no lugar da cor azul, aí o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a luminosidade. Eu vou escolher cores com menos luminosidade, tá? Já joguei um cinza que tem um pouco de tom de preto. Eu vou apertar Ctrl e vou clicar num azul mais escuro, tipo esse aqui. Olha lá, aí eu já tô criando um cartão com uma arte num tom mais fosco, né? Com a cor mais fosca. Vou colocar o texto aqui na cor preta ou na cor cinza, tipo tom sobre tom, né? Olha lá que interessante, eu estou criando ele num tom mais cinza. Então, essas cores mais foscas, com menos luminosidade, passam mais credibilidade, mais conhecimento e são mais sérias. Mesmo que você utilize o logotipo central aqui, ó, grande, ainda assim o cartão vai passar mais confiança. Quando você for adicionar elementos de design, tipo um filete preto aqui em cima, por exemplo, e um outro filete preto aqui embaixo, também utilize em cores com menos luminosidade. Apesar que o preto tem luminosidade aqui, vou colocar um tom mais claro aqui, ó. Tá vendo? Então, elementos mais básicos, fontes mais finas, tá? Porque aí passa mais confiança. Então, é isso que você vai ter que fazer na sua arte, José Roberto. Eu sugeriria você criar com tons mais foscos. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, num azul, esse azul aqui, clicar duas vezes aqui na barra de status no preenchimento e procurar uma cor aqui, de repente, mais próxima do que eu quero, se eu quiser uma cor mais escura. Aí eu vou e coloro ele da cor que eu preferir. Vou manter esses dois filetes aqui, ó, tá vendo? E aí eu criei um cartão mais sério, que passa mais credibilidade. Mas lembrando que cada caso é um caso, beleza? Então vamos que vamos. Bons estudos e até a próxima aula.